a tribo de Benjamim e fez chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou as filhas, a família de Matre, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali, e disse-lhe o Senhor: eis que se esconde entre as bagagens. E correram e tomaram dali posse no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vede, já que a quem o Senhor tem elegido, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram: viva, ó rei! E declarou Samuel ao povo direito do reino, e escreveu num livro e pô-lo perante o Senhor. Então enviou Samuel a todo o povo, a cada um para a sua casa. E foi também Saul para a sua casa, a Gibeá. E foram com ele o exército, aqueles cujo coração Deus já tinha tocado. Mas os filhos de Belial disseram: este é que nos há de livrar? E desprezaram, e não trouxeram presente, porém ele se fez como surdo. Então, por sua vez, subiu Nas, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faz aliança conosco, e te serviremos. Porém, Naás, amonita, lhes disse: com esta condição farei aliança convosco, que todos os vós arranquem o olho direito, e assim ponha essa afronta sobre todo o povo de Israel. Feche os seus olhos por um segundo. Espírito Santo de Deus, Pai das revelações, que revela o oculto, profundo e escondido, que trata da alma e do espírito do homem, e o Senhor tem a solução para essa. Então, nesta noite, ó Pai querido, traz a revelação da qual nós precisamos nesta noite. Traz a resposta para esse homem, traz a resposta para essa mulher, traz a resposta para esse jovem, para esta criança, acerca de quem é o Senhor e da aliança que o Senhor tem para com a vida dela. E nesta aliança, ó Pai, quem será beneficiada será ela, porque quando o Senhor chama nós para fazer uma aliança, o beneficiário dessa aliança somos próprios nós. Então, Espírito Santo de Deus, nesta noite, Pai querido, começa por falar com cada coração aqui, aqueles corações que entrou aflito, aqueles coração que entrou, meu Deus, desesperado, e não sabe mais, meu Deus, como vão fazer, e como mais vai agir, meu Deus, como vai sair dessa situação. Espírito Santo, dê a resposta nesta noite. Precisamos da Tua voz ouvir, porque por meio da Tua palavra, por meio da Tua voz, ó Pai, aquilo que não existia vai passar a existir. Se não estava existindo paz, vai existir paz. Se não estava vendo, meu Deus, transformação, vai ter transformação. Se não estava tendo libertação, essa pessoa vai conseguir, ó Deus, a partir de hoje, a libertação desse vício, a libertação desse erro, esses caminhos que está trilhando ela para a morte, ó Espírito Santo. É nesta noite eu te peço, exalto e glorifica o Senhor. E você dá glória a Deus, se exalta e glorifica o nome do Senhor. Pode se assentar glorificando e bendizendo. E se você sentir no coração, aplauda Ele bem forte. E é Ele que faz, é Ele que pode, é Ele que vai fazer esta noite. Graças a Deus. Veja, não sei se você, lendo rápido, se você conseguiu acompanhar a história, o texto, vai dizer que o povo de Israel, eles, de alguma forma, eles começou a quebrar a aliança com Deus, quebrou. E queria que Deus deixasse de dominar entre eles e queria fazer aliança com o homem, no caso com o rei. A pessoa, ele estava querendo que tivesse contato direto com Deus e teria um contato direto com o homem. Mas nós vamos ver aqui a respeito de aliança bíblica, que a Bíblia fala sobre as alianças, de fazer aliança com Deus, que todo mundo, Deus da era antiga, do começo da Bíblia, aliança adâmica que fala, primeiro foi a aliança no Éden, que Deus fez,
depois a aliança com Adão, depois com Noé, depois veio com Moisés, e assim veio fazendo aliança. Daqui para trás, aonde nós estamos lendo, foram 5 alianças que Deus fez com o homem. E todas as alianças que Deus fez com o homem, se aliançou com o homem, o beneficiário de todas essas alianças foi o homem. Deus ele não se beneficiava com nada dessa aliança. Porque quem tem mais para dar a quem? Você tem mais para dar a Deus ou Deus dá a você? Quem tem mais para dar para quem? Se você entra em aliança com Deus, quem tem maior parte para dar? Hoje, se você fazer aliança com Deus, examine para ver o que você tem para dar para Deus. Pega dentro das questões financeiras, o que você tem? Não, pastor, eu tenho R$1 milhão na minha conta. É? Mas Deus é o dono do ouro e da prata. Não, pastor, minha saúde é boa. Mas quem criou a saúde? Quem criou a saúde? Então o que eu tenho quando eu entro em aliança com esse Deus, o que eu tenho eu vou usar para glorificar o nome de Deus. Eu vou usar, Ele me dá nesta aliança, é para que, como eu vou usar essas coisas, eu vou usar para glorificar o nome dEle, para agradar a Ele. Mas a quebra da aliança está aí, a gente começa a usar as coisas que Deus deu para nós, para desagradar a Deus. Pegamos um pequeno exemplo, os jovens cheios de saúde, né? Um dia eu era jovem, hoje eu não consigo ser mais, amém? Tinha força, saúde, disposição para quê? Para enfrentar baladas, para passar noites e noites em claro. E essa saúde, ao invés de estar glorificando a Deus, eu estou quebrando primeiro uma aliança com Deus e vivendo de forma errada e prejudicando a minha vida, fazendo aliança com o próprio homem, com o meu ego. E quando a aliança é feita de homem para homem, já estou entrando na introdução. Quando a aliança é feita de homem para homem, que resultado, que benefício terá? E esse povo estava fazendo assim, aliançado com Deus Todo-Poderoso, querendo quebrar a aliança com Deus para entrar em aliança com o homem. Diga misericórdia. Uma forma lógica de pensar, desculpa a expressão mais uma vez, burrice. Largar a aliança com o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o que fez, criou, gerou, deu, condicionou, para fazer aliança com o homem. E o Senhor, por meio da boca de Samuel, veio para eles e deu um recado. Pois bem, vocês assim podem fazer. Mas antes vai vir a consequência. Porque o que o homem pode fazer por você? Em outras palavras, o que o dinheiro pode fazer por você? O que a medicina pode fazer por você? Ajudou, sim, é claro. Tem um grande apoio. Foi criado por Deus. Mas quando a nossa aliança é unicamente com essas coisas, vai chegar uma situação, vai chegar em determinados momentos, que vai como um beco sem saída. Aquilo mais não vai ser resolver na vida dela. Porque vai ter determinado momento da sua vida que é só Deus. E quem já chegou nesse estágio um dia, que era só Deus? E Ele agiu. E se Ele ainda não agiu, Ele vai agir. Você não entendeu? Se Ele não agiu, Ele ainda vai fazer na tua vida. O que precisa é essa aliança estar bem aliançado, estar firmado nessa aliança com esse Deus. E por sua vez esse povo vai quebrar a aliança com esse Deus que tudo pode. Pastor, qual que é o problema de eu quebrar a aliança com Deus? Qual que é o problema de eu sair fora dos caminhos de Deus? Qual que é o problema de eu perder a comunhão com Deus? Qual que é o problema de eu perder a intimidade com Deus? Qual que é o problema? Se eu viver a minha vida da forma que eu quero, em outras palavras, desaliançado, sem alguém poderoso, sem alguém forte para te sustentar. Hoje nós temos poucos jovens aqui, mas eu posso lançar um desafio para os jovens, que é os mais fortes, né, de saúde e tudo mais.
Queria ver se dá um passo sem Deus. Não dá. Queria ver os olhos, qualquer pessoa que se dispor, dá um passo sem Deus. Se não fosse Deus, e o porquê de tanto quebrar essa aliança com esse Deus? O que esse povo estava na mente deles? Qual é a forma lógica que levava essas pessoas de quebrar uma aliança com alguém tão forte? É como que você tem uma empresa e você tem alguém que vai patrocinar ela, que patrocina, é bem mais forte. E você chega amanhã para esse patrocínio e fala assim: olha, eu não quero mais seu patrocínio. Em outras palavras, falido. Porque tudo estava dependendo da marca dele, tudo estava dependendo dele, tudo estava dependendo da logística dele, da forma de trabalhar dele, e você quebra com ele. Amanhã, falido. E esse povo estava nessa condição. Convocou, falou para Samuel: olha, queremos levantar um rei entre nós. O próprio Deus conversando, batendo direto com eles, dando a resposta, dando a direção, trabalhando em meio à vida deles, e eles resolvem quebrar esta aliança. O inimigo das nossas almas, entrando na segunda etapa da palavra, vai dizer no capítulo 11, versículo 1: então Naás, amonita, vou começar a explicar um pouquinho a história para você entender. Naás, amonita, a tribo, esse povo de Amon, dos amonitas, foi um filho da descendência de Ló, lá atrás, aonde que a filha de Ló cometeu incesto, se eu posso dizer isso mesmo a palavra, em ter relação com o próprio pai, para ter filhos, com medo de morrer. E a Bíblia vai dizer que esse povo, eles eram tão obstinados à maldade, era um povo tão obstinado, tão cruéis, que aonde eles chegavam, eles matavam, eles queriam dominar tudo para eles. Ele era aquele povo que eles não tinham dó e nem pena de ninguém. É um povo mau, um povo corrompido. E vai dizer que a Naás, o nome Naás, na tradução, no significado desse nome, vai dizer serpente. Vai dizer o quê? Repita comigo: serpente. A serpente é simbologia do mal, de Satanás. Ele vendo essa situação, poxa, esse povo desaliançou com Deus, porque esse povo amonita, eles eram seguros ainda, sabe por causa de quê? Porque Deus já tinha decretado assim: olha, aonde que for, aonde que é que chegar, quando eu levantar homens, pessoas lideradas pelo meu Espírito, não vai deixar sobrar descendência desse povo, dos amonitas, porque é um povo obstinado à maldade, à crueldade, é um povo maligno. E quando eles veem essa situação, 1 Samuel capítulo 11, por gentileza. E quando eles veem essa situação, que o povo de Israel, que sempre teve aliançado com Deus, um povo que sempre foi guardado pela mão de Deus, um povo que, aonde quando qualquer outro exército vinha combater com eles, o Senhor mandava anjos para livrar, o Senhor dava terremotos para livrar o seu povo. Se fosse preciso matar, ferir, para livrar o seu povo que tinha aliança com ele, Deus assim fazia. Acho que você não está conseguindo pegar aqui. Estou pregando aqui de repente para a pessoa que um dia já viveu a experiência com Deus e viu todos os livramentos. E hoje, depois começou a sair fora, já começou a sobreviver o cerco. O diabo começou a cercar, a sitiar essa vida. A Naás, simbolicamente a serpente, o diabo, ele vê a situação, a hora mais propícia para atacar é essa. A hora que esse povo distanciou, quebrou aliança com Deus. Então entenda, irmão. O diabo, o problema, a situação, as adversidades dessa vida
os perigos dessa vida, eles só vão conseguir chegar até a sua vida, eles só vão conseguir tocar em você quando você quebrar a aliança com o Senhor. Mas enquanto a sua aliança com Deus, ela está intacta, ela está renovada e se renova manhã após manhã, eu quero passar o meu dilema agora, pastor Adalberto, meu dilema agora é esse. Ontem eu era, hoje eu não sou mais. Quem está entendendo? Entendeu, não, né? Ontem pode ser que eu fiz errado, eu errei, porque o homem é falho. Mas hoje eu conserto diante do Senhor. Ontem eu falei que não devia, mas hoje eu entendi que não devo falar. Eu não falo mais. Eu renovo a minha aliança com Ele. Glória a Deus. Ontem eu fiz errado. Eu maltratei, eu xinguei. Mas hoje não, Senhor, eu peço perdão. Porque eu quero renovar a minha aliança com o Senhor. Eu não quero ficar à mercê do sistema, à mercê da situação. Porque quem fica fora da aliança com Deus, meu irmão, quem fica fora da presença de Deus, a Bíblia vai dizer que Satanás anda bramando com o leão, rugindo, buscando aqueles que possa tragar. E muitas pessoas hoje estão brincando com essa situação, quebraram uma aliança com Deus, ou pessoas que ainda não fizeram aliança com esse Deus, não se aliançou com Deus. Entenda bem, o inimigo da sua alma está rondando. E a Bíblia vai dizer que Nas, aproveitando a situação, sabe o que ele faz? Primeira coisa do ataque do inimigo, ele vai e sitia. Sitiar quer dizer cercar. Você já viu quando no comando militar, quando eles vão estourar um cativeiro, uma coisa assim, eles não vão lá e cercam todo lugar primeiro? Sim ou não? Primeiro, cerca, para ter certeza que ninguém vai escapar. Olha como Satanás é astuto. Ele vai e sitia aquela cidade, cerca aquele povo todo e deixa sem sair. Deixa sem solução. Corta todas as possibilidades daquele povo de sair, de entrar, de sair ou de entrar. E deixa aquele povo apavorado. Você sabia que o mal, ele começa a arrumar estratégia, situação para ver qual que vai ser a sua disposição, qual que vai ser a sua forma de agir? Ele começa sitiando a sua vida de repente conjugal, criando situações, sitiando. Começa criando situação dentro do seu trabalho, sitiando. Ele começa a arrumar a situação dentro de pais e filhos, sitiando. Fechando o cerco. Deixando nenhuma possibilidade de sair. É como aquela pessoa quando ela pensa assim, mas a forma certa de eu fazer é isso. E de repente surge outro problema em cima daquilo que você teve a estratégia de fazer e não consegue fazer. Foi sitiado também. Ele cria e monta todo o plano militar para quê? Para tentar de uma forma te prender e para quê? Para te apavorar, para você tomar decisões das mais absurdas que o homem pode tomar. E que o ser humano toma. Situação que na hora, se ela para analisar, para pensar, era coisa fácil de resolver. Mas porque está sitiada, está apavorada, está sem a direção, quebrou a aliança, ela não vai conseguir. É coisas que a gente vê pessoas hoje, por coisas tão simples, tão fúteis da vida. Pequeno exemplo, casamentos acabando, famílias se destruindo, pessoas se desviando do caminho do Senhor por coisas simples, por coisas mínimas. Pessoas se desanimaram por coisas simples. Ela não desanimou com uma coisa simples. Ela desanimou porque ela estava desaliançada com o Todo-Poderoso. Porque quando ela está aliançada com Deus, ela tem certeza, eu posso estar sitiado, eu posso estar cercado, mas no momento certo meu Deus vai me livrar. Glória a Deus. Na hora e no momento certo, meu Deus vai enviar o socorro. Porque pode até ter a situação, irmão, abre os seus olhos espiritual, pode ter até a situação, mas o Senhor nunca te deixa você entrar numa situação sem antes Ele te dar o escape, sem antes Ele te dar a condição de você sair daqui. Glória a Deus. Ele nunca deixa você, ainda, entenda bem como que a misericórdia de Deus é tão grande. Ainda que com a aliança quebrada, Deus ainda tem misericórdia de nós.
Sabe por causa de quê? Hoje eu estou aqui por causa da misericórdia de Deus. Você está aqui hoje por causa da misericórdia de Deus. Se não fosse pela misericórdia de Deus, irmão, você nem estaria aqui. Então você que achava que Deus tinha te abandonado, que Deus não mais te ouvia, hoje Ele está dizendo para você: eu te ouço, mas eu quero que você me ouça. Deus te ouve. Mas para firmar a aliança com Ele, você tem que ouvir. Ele sentia aquela cidade, deixa o povo apavorado. Quando a pessoa está apavorada, está em situação que, humanamente falando, ela não consegue sair, começa a propostar, sim ou não? Sim ou não? Quando eu, desculpa a introdução um pouco meio atrapalhada para entender o ponto de vista, quando eu fazia negócio de carro, eu ia fazer breganha de carros, a pessoa começava um lance, meu carro era melhor, o dela era mais velho. Na hora de propostar, a pessoa inteligente, ela ficava quieta, né? Para ver o lance, né? E eu caí igual um patinho. Eu te dou tanto. Ele falou: não, esse 1.000 aí, não dá. Você me dá 1.500, eu tá feito. Às vezes ele ia pedir só R$500 de volta, eu voltava 1.500. Quem está entendendo? É porque ele esperou e eu propus. O inimigo quer ver você fazer proposta. Ele quer ver você fazer o quê? Porque é melhor não fazer proposta do que fazer e não cumprir. Quem está entendendo? Primeiro passo, quem quer que você faça? Proposta. E sitiou eles, acompanhando o versículo 2, se eu não me engano. Versículo 1, continuação. Inás, o Amonita, sitiou a Jabes de Gileade e disseram todos os homens de Jabes: Anás, faz aliança conosco e nós te serviremos. Olha para ver, eles que fez a proposta. Nas nem falou nada, é eles que entrou, faz aliança com nós. Eles queriam dizer assim: vamos acabar com esse sofrimento logo, porque o exército de vocês é bem maior, o nosso não serve nem de base. Então já fala o que é que vai acontecer. Já viu que tem gente que quando ele está ansioso, ele já corre para ver o problema antes, nem... A ansiedade faz você sofrer 2 vezes. Quem está entendendo? Te faz você sofrer 2 vezes o problema e de repente você nem vai passar por ele. É ou não é? Vai fazer um exame amanhã porque deu uma dor, já fica ansioso, já começa a atacar tudo quanto é nome na dor. Tem gente já logo pensa: é um câncer. Misericórdia, irmão. Tira da cabeça. Põe assim na cabeça: foi só uma coisa que eu comi, é um gás. Amém? Troca a mentalidade. Então, por sua vez, já começa a barganha, né? Continuação, perdi a colocação. E serviremos. Porém, Nas, Amonita, lhes disse: como com esta condição farei aliança convosco, sim, que todos vós arranque os olhos direitos, e assim ponha sobre vós esse opróbrio, essa vergonha. Eles quis. Anás estava só esperando como um astuto, como alguém maligno, como alguém corrompido, como alguém que não dava valor na vida, como alguém que não dava valor na criação humana, como alguém obstinado à maldade. Então, por sua vez, ele faz a proposta. Porque quando você se rende ao fracasso, Satanás ele tem total liberdade de fazer o que quer na sua vida. Quando com a sua boca, em outras palavras, você fala ao contrário daquilo que Deus quer fazer na sua vida, quando com a sua boca você confessa coisas ao contrário, coisas de maldição na tua vida, você está dando legalidade para o inimigo fazer o que bem quer da sua vida. Quando com as suas palavras você professa as coisas ruins, você está dando legalidade para o inimigo fazer o que quer da sua vida. É, Deus. É como você falou para ele: pode fazer o que quiser, que eu vou aceitar. E pessoas hoje aceitando situações na vida dela que não poderiam existir. Coisas que essas que não fazem parte da vida dela, e as pessoas estão vivendo aquele problema, vivendo aquela situação. Por quê? Porque aceitou. Porque aceita. E
a proposta de Nas foi bem leve. Olha, eu não quero muito não. Ele estava achando assim, quer ouro? Quer prata? O que você quer, senhor Nas? Pode pegar o que quiser. E nós vamos te dar. Rapaz, que ele já tinha até mandado abrir os baús de tesouro que estava guardado. Pode abrir tudo e dar para ele, não tem problema. Quando eles vão receber a resposta, Naás fala para eles assim, não, pois bem, eu andei pensando aqui, mas eu vou fazer aliança com vocês sim. Não quero nada mais, não quero só vocês, que eu arranque o olho direito de vocês. É simples, né? Arrancar só um olho não muda nada, não muda. Tem mais um, né? Sim ou não? Pode arrancar, não tem problema. Olha a condição que esse povo chegou. Ao ponto de barganhar o próprio olho. De medo. Medo por quê? Porque quebrou a aliança com Deus. Porque quem quebra a aliança com Deus, ele vive amedrontado, ele vive escondido, ele não tem força, ele não tem capacidade de se reerguer. Mas quem tem aliança com Deus, ele aguarda firme nas promessas de Deus. Glória a Deus. Pode sobreviver o inimigo com palavras ao contrário, mas ele vai aguardar na promessa do Senhor. Porque o Senhor tem promessa de restauração para a tua vida, ele vai restaurar. É só você aguardar. Promessa não tem prazo de validade, não, irmão. Promessa não tem prazo de validade. Deus fez a promessa. Ele diz, eu sou fiel para cumprir. Promessa não tem prazo de validade. Eles não soube esperar. Naás não queria dinheiro. E outros reis, outros reinados iam querer as esposas para fazer escravas, os filhos. E Naás entra com esse pedido. Eu só quero o olho direito de vocês, não quero mais nada, não pode. E a Bíblia vai descrever a continuação. Quem está entendendo até aqui? Estou conseguindo ser claro? Se não tiver, eu volto lá atrás, amém? Continuação. Versículo 2 mesmo. Com esta condição farei aliança convosco, que todo vós arranque o vosso olho direito, e assim põe a afronta, o opróbrio, a vergonha, né, de estar só com o olho diante de Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disse, deixa-nos por 7 dias. Quantos dias? 7. Para que enviaremos mensageiros por todo Israel. E se não haver quem nos livre, então sairemos a ti e falaremos se dá ou não dá. Os anciões, nesse texto aqui a gente vai entender, eram homens que conheciam toda a lei. Eles eram peritos na lei do Senhor. Eles sabiam que essa aliança e essa forma de aliança não existia. Não tinha como, era uma coisa absurda, era uma coisa que não deveria estar sendo pronunciada, estava quebrando toda a regra, todo o protocolo, mas esse homem estava fazendo, e eles, conhecendo a lei, mesmo eles lançam assim, em ato de desespero, porque estava sendo cobrado pela situação, porque eles sabiam que não podia, eles, para tentar amenizar a situação, nos dá 7 dias, para pensar, quer dizer, não tinha consumado a aliança ainda. Mas Naás já estava pensando assim, quando eu vazar todo o olho desse povo, eles não vai ser simplesmente envergonhados. Eu estou tirando a possibilidade de levantar grandes guerreiros aqui, grandes guerreiros dentro desse povo de Israel. Eu vou cortar a possibilidade de Israel ter grandes guerreiros. Eu vou cortar a possibilidade de Israel ter vencedor. Eu vou estar cortando a possibilidade, vai ter todo mundo envergonhado. Todo mundo vai ser envergonhado. Naás, a serpente, Satanás, ele quer começar arrancando o olho de liderança, o olho direito, o olho da percepção das coisas erradas, para conseguir bombardear um exército inteiro, uma igreja inteira. Porque o olho direito, pega a medicina agora, acabei de falar da medicina. O olho direito, ele dá ligação ao lado esquerdo do cérebro. Pode pesquisar, falar aqui não, onde eu acho, no Google. Pesquisa no Google. O olho direito, comandado pelo lado esquerdo do cérebro. O olho direito corresponde à parte racional. A parte quê? Racional. Então, se o inimigo fura o olho direito da pessoa, a parte de raciocínio dele fica 0.
Fica o quê? 0. Isso aqui no mundo espiritual, entenda bem. Quem está entendendo? Essa ligação de olho, mas para você entender sobre o tema da mensagem de céu espiritual é assim. Quando ele te fura o olho direito, a parte de raciocínio é afetada. Quando ele te fura o olho de cá, a parte da emoção, do lado de cá, a parte da emoção, ela fica ativa. Tem muita gente hoje vivendo a fé de emoção, sim ou não? Vivendo uma fé de emoção. A fé não é emoção. Se eu começar a rodar aqui no sapatinho de fogo aqui, agora eu vou começar, amém, amém? Eu começar a buscar aqui, você vai ver a transformação diferente do que é agora. Você vai falar, nem acredito que é ele. Mas se você encher de emoção, de simplesmente pelo fato de falar de uma aliança, de falar que Deus é o Todo-Poderoso, é o dono do ouro, da prata, que dá saúde, que cura, que restaura, que transforma, se você só vai inflar de emoção. Mas aí essa emoção vai te levar só até ali na esquina. Chegar ali na esquina, ela vai te abandonar e você vai continuar a sua jornada, o seu caminho sozinho. Mas quando eu te falar para você da palavra de Deus, na essência do Espírito Santo, e você de forma racional, raciocinando a situação, colocando a situação que você hoje está vivendo, e colocando o poder de Deus, medindo o tamanho do teu problema, e medindo o tamanho do teu Deus, você vai ser vencedor. Aleluia. Você não entendeu? Deus é maior do que o teu problema. Deus é maior do que essa situação que você está vivendo. E você que até aqui, entenda bem, você que até aqui de repente a situação não se resolveu, busca lá, puxa lá na sua memória, será que eu estava vivendo só uma fé de emoção? Será que eu estava vivendo uma fé de pessoa emocionada, que simplesmente acatei essa palavra, mas não aconteceu na minha vida? Estou falando para você hoje, viva a fé racional, a fé genuína, a fé pura, perfeita, que traz resultado. Glória a Deus. Essa fé ela não é mais outra poderosa se ela não for aliançada a esse Deus, colada, fixada no Senhor Jesus. Porque fé é fidelidade. Se eu sou infiel, eu não tenho fé. Eu não acredito. Ou eu não dou valor. Em outro pegando mais pesado, eu não amo. Amar a Deus sobre todas, com todas as suas forças. Se fura esse olho, a capacidade de raciocínio, 0. E pessoas que hoje vêm e precisam dessa restauração visual, espiritual, desse olho, ela precisa entender que ela passou a vida inteira fazendo as coisas erradas. 40 anos, vou jogar eu. Amém? 40 anos. Não tem 40 não, estou jogando porque eu gosto de ser mais velho. Amém? 40 anos, passei fazendo tudo errado. E hoje eu venho para a casa de Deus, me encho de emoção, porque eu acho engravatado que Jesus faz, Jesus vai te dar o carro, Jesus vai abrir porta, e papapá. Pessoa enche de emoção. Amanhã não acontece nada, porque pastor nem é de Deus, sim ou não? Não. A emoção que você inflou com ela era que não é de Deus. Você tem que entender que para você receber as coisas de Deus é um passo a passo. Quem está entendendo? As coisas de Deus não é avião velho caindo do céu, que cai do céu não, meu irmão. Vem com o endereço certo, hora marcada. Glória a Deus, Vem na hora certa e na hora marcada. Não tarda nem falha, vem na hora certa. Emoção só faz cair avião velho e cocô de pombo em cima da sua cabeça. Não vem nada do céu, não sei essas coisas. Mas pela fé vem. Pela fé o céu se abre, meu irmão. Quando você ora e fala, eu abro o céu. Eu abro o céu em teu favor. E a terra que debaixo dos teus pés era ferro, que era infrutífera, eu começo a colocar a terra fértil. Porque entrou fé. É aquela pessoa que aceitou a fé em Cristo, aceitou, aliançou sua vida com o Senhor Jesus. É como voltando lá no início da mensagem. Por que que o Senhor ia dar tanto para essa pessoa se ela não vai usar para glorificar o nome dele? Se foi aquela pessoa que pegou e recebeu algo de Deus simplesmente por uma emoção e saiu e perdeu tudo, fez como o filho pródigo que tinha tudo dentro da sua casa, tudo dentro dos conformes e saiu e perde tudo. Então o Senhor ele quer te dar, ele quer aliançar com você. E nessa aliança ele tem mais para te dar do que você dá aí.
tem muito mais para te dar. E o que Ele vai te dar vai ser coisas fortes, poderosas, que você vai sobressair em todas as áreas da sua vida. Mas, com essa visão furada, você não consegue. Você vivendo de emoção. Aquela pessoa que quando ela começa a trilhar os caminhos do Senhor, ela vai por emoção. Ela começa a ir para a igreja, ela vai com emoção. O Senhor não quer que você venha com emoção, que Ele diz que você antes tem que chegar diante do trono da graça confiante. Confiante. Esse confiante é com fé. Como que eu chego confiante? Pastor, eu nem... Vou falar igual o homem lá. Senhor, renova minha fé. Fortaleça minha fé. Ele diz, simplesmente venha. E aceita o pacto da aliança de acordo com o que eu peço para você fazer. Tem gente que não sabe como fazer, mas ele nem parou para perguntar como que vai fazer. Quando não há o que fazer, o que fazer? Obedecer. Amém ou amém? Quem está entendendo? Você não consegue fazer, você vai ter que obedecer a alguém que consegue. Alguém que deu a instrução, alguém que tem a chave. Para você abrir, você vai ter que ir com quem tem a chave. E Jesus disse, eu tenho a chave. Eu tenho a chave que destrava, que abre a porta aonde que você precisa. Se não for por mim, você não vai conseguir entrar. Se não for comigo, você não vai passar. Se não for comigo, você vai submergir nesse mar. Se não for comigo, o fogo vai te queimar. Mas se for comigo, as ondas não vão te afogar. Se for comigo, esse fogo não vai te queimar. Furar o olho direito. Eles não aceitou, mas não tinham o que fazer. Eles estavam esperando recorrer de alguém que poderia salvar. Já viu que tem hora na sua vida que você fica só à mercê da situação, esperando de onde que vai vir a resposta? De repente hoje você está lá dentro da sua casa essa semana falando de onde que vai vir. Senhor, não tem mais jeito. Estava acabado. Estava perdido. E hoje o Senhor aparece falando para você: confia em mim, que eu vou fazer. Aleluia. Mas deixa eu fazer do meu jeito. Abandona essa emoção sua, essa forma de pensamento acerca a respeito de mim. Tem gente que tem uma clareza, uma certeza tão fraca a respeito de Deus fazer as coisas, que ele não conhece Deus na sua totalidade, não conhece Deus, o agir de Deus. Ele acha que Deus de repente vai vir na vida dele através do barulho, Deus vem em silêncio. Ele acha que Deus vai vir no meio do trovão, ele vem no meio da calmaria, e Deus trabalha do jeito dele. Então, se nós não estivermos ligados com essa fé, com essa forma de raciocinar a fé, Deus não vai agir. Aleluia, Deus. Deus não vai agir. Para você ver Deus agindo hoje na tua vida, você vai ter que largar toda emoção para lá, todo emocionalismo, tudo aquilo que Satanás tentou e vazou de repente a sua visão de percepção das coisas erradas. Você já não estava conseguindo ver erro em mais nada. De repente aquela pessoa que tudo para ela já está bom e já está levando a vida de qualquer maneira, já está levando a vida conforme a serpente, o Satanás da vida já está querendo, já está andando totalmente nos caminhos opostos do Senhor, já está andando fora da aliança, já não está mais percebendo que o quão longe e errado ele está mais. Tem pessoas que ele já está num nível tão no fundo do poço, tão errado nas coisas. Se você falar, ele ainda briga com você, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mesmo você sendo boca de Deus na vida dele, briga, vira a cara com você. Mas ele não sabe que aquilo ali é o Senhor e a misericórdia de Deus alcançando ele, cruzando alguém para falar para ele: para com isso. Esse olho direito seu, essa percepção das coisas erradas você perdeu, essa percepção do perigo você perdeu, você está veredando por caminhos errados, esse caminho vai te matar. E o Senhor fala: eu quero te salvar, eu não quero que você se perca. Se até aqui eu estou colocando pessoas para falar com você, é porque eu muito amo a sua vida, eu muito amo a sua alma, eu quero resgatar a sua vida, eu quero trazer você de volta para os meus caminhos. Ei, se você não era dos caminhos, eu quero te colocar debaixo da minha proteção. É o próprio Deus falando com você. Hoje, o mundo caiu nessa era de coisas que
Você olha e você fica chocado, perplexo, admirado de ver, fala, poxa, o ser humano não tem coragem de fazer isso. E você vê fazendo, porque hoje a gente vê fazendo nas redes sociais, sim ou não? Na internet. A internet é uma janela dentro da vida das pessoas, sim ou não? Sim ou não? Quer saber a vida da pessoa é na internet, é ou não é? Ah, eu queria conhecer o fulano, entra na internet. Não precisa ir na casa dele mais não, né? Entra na internet. E você vê pessoas fazendo coisas absurdas, que perdeu a lógica, o raciocínio, de coisas que estão destruindo a humanidade, de coisas que estão destruindo o povo. Pessoas que você tem exemplo, já viu, que todo mundo posta. Coisas simples que eu vou citar aqui, mas que é grande. Quando acontece um acidente, quando ela vê as pessoas socorrer, está lá filmando, você fala, poxa, como que pode ter gente do coração tão duro? Porque essa visão, essa percepção das coisas, que aquilo é errado, já perderam. Olhos que foram vazados por Satanás, de alguma forma ele vazou esses olhos dessas pessoas que não conseguem mais ver o perigo, que não conseguem raciocinar que ele está trilhando por caminhos errados, está trilhando a família dele também para o erro, que estão veredando por os caminhos que vai arrumar uma perdição e vai levar as famílias também. Pessoas que estão perdendo a noção do perigo, diga misericórdia. Pessoas agindo por impulso, por emoção. É como você vai entender aquele jovem que quando ele conheceu a moça, né, por emoção, ele falou, eu quero casar, mas ele nem sabe o que é trabalhar, tem que vir trabalhar, é ou não é? Ele nem sabe o que é administrar uma casa, nem sei quando o pai pede R$10 emprestado para comprar uma carne, que hoje não dá para ele comprar nem ovo, ele já acha ruim e já quer casar. A percepção já está vivendo a emoção. E pessoas estragando as suas vidas e pautando as suas vidas em coisas que não precisaria estar pautada, bloqueios na sua vida de coisas que não precisavam, de repente por emoção, se emocionando. Você não tem visto ninguém emocionado por aí, não tem? Sim ou não? O que mais tem? É ou não é? Pessoas emocionadas. Pessoas que estão vivendo só por emoção, só fração do segundo, não é por um momento mais, fração de milésimo de segundo, quebrando aliança com Deus, quebrando aliança com o Todo-Poderoso. Contra a pessoa que ele mais precisa, ele quebra aliança. Um dia eu falei para minha esposa assim, falei assim, as duas pessoas que eu mais preciso, as que eu mais erro, eu preciso tanto de Deus e erro tanto quanto você. A pessoa, quando eu preciso de Deus, eu estava quebrando aliança com ele. Quando eu precisava com ela, uma aliança quebrada com Deus, com o homem você não tem aliança alguma mais. Amém? Quem está entendendo? Se você quebra a aliança com Deus, você perde a percepção das coisas erradas. Você passa por cima de tudo. Você passa por cima do seu amigo. Você passa por cima da sua família. Você não está nem aí com nada porque o seu olho direito foi vazado. E você está vivendo só a emoção. É aquela pessoa que vai conseguir olhar só para o seu próprio umbigo, só para o seu próprio ego. Não vai preocupar com ninguém não. Ei, o Senhor está falando para marido, para mulher aqui nessa noite. Não viva uma vida de emoção, não. Viva uma vida de percepção espiritual, condição, raciocínio da situação, raciocínio no momento antes de falar. Não começa falando coisas de emoção, não. Que o seu casamento, a sua casa vai ser destruído por causa disso. Começa de forma inteligente, eu não vou falar isso. O domínio próprio, entra o Espírito Santo, o domínio próprio, eu não vou falar na hora da emoção, ao estiver emocionado, não fala, cala, vai dobrar o seu joelho, vai renovar a sua aliança com Deus, busca primeiro a direção de Deus para depois agir. Busque a direção de Deus para agir. Quantas famílias hoje destruídas por causa de pouca coisa? Pode olhar que ambas as partes, um estava emocionado, ou os dois. Em outras palavras, como um nervo nas flores das peles. Nervo aflorado, né? Agiu na emoção, não agiu na razão, não agiu por fé e obediência, não agiu com fidelidade ao matrimônio, não agiu com fidelidade ao filho, o filho não agiu com fidelidade ao pai, com respeito ao pai. E as coisas chegam como que sitiadas, né? Fica sitiado. Eu cheguei em determinados momentos da minha vida que eu fiquei sitiado. Falei, Senhor, e agora?
que vai ser? Olho, a percepção das coisas erradas, furado. Já não tinha mais certeza do certo e do errado. Já não estava discernindo entre mais o certo e o errado. Porque quando fura um olho do soldado, na guerra, ele é inútil. Ele não vai conseguir mirar, ele não vai conseguir ter a direção certa para mirar. O olho que afeta, porque na lei da guerra, o escudo ele serve para tampar o olho direito, esquerdo, e o olho direito fica para mirar. Mas ele com o olho direito furado, o que ele faria na guerra? Inutilizado. Por isso Satanás está tentando, de alguma forma, derrubar e de denegrir a sua fé. Porque uma vez que ele te rebaixa, uma vez ele morre. E vai dizer que lança um decreto, corre todo mundo por essa cidade afora, por todos os cantos, e vê se há alguém que nos livra. Continuação. Versículo 6. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul. Ouvindo estas palavras, acendeu-se grande a sua ira. E pegou um par de boi, e cortou em pedaços, e enviou a todos os termos de Israel, pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não sair atrás de Saul e atrás de Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre todo o povo, e saíram como um só. E contou em Bezeque, houve filhos de Israel 300.000, e da tribo de Judá 30.000. Uma das primeiras vezes que Deus usa Saul. O Espírito de Deus falou. Saul falou: não tem lógica uma coisa dessa. Eu vou. E a Bíblia descreve que ele foi lá, guerreou, matou todo aquele povo, venceu a guerra, mas lhe propôs uma condição. Deus, ele vem e peleja a seu favor. Ele vem e lhe propõe uma condição. O homem, quando ele faz alguma coisa para você, quer aplauso, sim ou não? Sim ou não? Ele quer algo em troca. Se ele fala assim: estou fazendo para você, que você não precisa se preocupar, não. Mas o dia que ele precisar e você não ter condição de ajudar ele, mesmo ele vendo que você não tem condição, ele vai te julgar, sim ou não? Aquele dia eu ajudei ele, mas ele hoje não quer me ajudar. Mesmo vendo a condição que você não tem, mas para ele você já não serve mais. Para ele você caiu no conceito dele. Mas Deus, quando ele ajuda e socorre aquele povo e livra eles de um grande vexame, de uma grande vergonha. Hoje, de repente, Deus aqui vai livrar e está livrando pessoas de uma grande situação que ia destruir a sua vida, destruir a sua casa, destruir a sua família, destruir o seu casamento, destruir o teu emprego. E eu creio que a mão dele está passando hoje, já está livrando essa situação. Quem crê nisso? Glória a Deus. A mão dele está tocando, está te livrando. Mas ele te pede só uma coisa. Ele te pede só uma coisa. Em meio a tudo isso. Lá no versículo 15. Versículo 14. E disse Samuel ao povo: vinde, vamos para Gilgal, e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, e levantaram ali o rei Saul perante o Senhor em Gilgal, e ofereceram ali oferta pacífica perante o Senhor. E Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Eles levam esse povo num lugar e falam assim: vamos hoje renovar o reino. Vamos hoje voltar à aliança que vocês quebrou lá atrás com Deus. E eles chegam nesse lugar chamado Gilgal, que vai dizer, tratando com a carne, a circuncisão. O povo de Israel, eles passou o período que eles teve que ser circuncidados para entrar na linhagem do povo de Deus. A circuncisão antigamente era algo feito por intermédio de tirar uma tira de couro, do prepúcio, e assim
era demarcado a circuncisão, para demarcar, esse é meu povo, Deus falando, esse é meu povo, quebrando a carne, em outras palavras. Hoje essa circuncisão, que ela é feita no coração, é a marca de Cristo no nosso coração. É quando eu me volto ao Senhor e faço aliança com Ele e falo: Senhor Jesus, a partir de hoje eu aceito o Senhor como o único suficiente Salvador da minha vida. Eu entrego a minha vida, eu entrego meus caminhos nas tuas mãos, porque até aqui, Jesus, tudo deu errado, porque era do meu jeito, era da minha forma, era debaixo do meu reinado, era debaixo do reinado do homem, ou era debaixo do reinado desse sistema. Mas a partir de hoje, eu entrego a minha vida ao Senhor. A partir de hoje vai ser debaixo do senhorio do Senhor, de acordo com o que o Senhor fala e o teu servo ouve, de acordo com o que o Senhor pede e eu faço, de acordo com o que o Senhor diz e eu obedeço. Ele estava chamando esse povo para quê? Para uma aliança com Deus. Pessoas que ali estavam com a aliança quebrada, estavam vivendo uma vida sitiada, uma vida de problema. Existem duas classes de pessoas. Existem pessoas que simplesmente vencem. Existem pessoas aí fora que você vai ver que ele é fazendeiro, que ele é banqueiro, que ele tem posses, ele tem tudo. Esses aí simplesmente estão vencendo. Mas quem está em Cristo Jesus, há um patamar maior. Quem está em Cristo Jesus, ele é mais do que vencedor. Porque o mais do que vencedor não é aquele que tem riqueza e se deixa ser dominado por elas. O mais do que o vencedor é aquele que, mesmo tendo posse, ele não abandona Deus por nada, ele não abandona a fé. Porque tem muitas pessoas que têm sim dinheiro, têm posse, mas vai perguntar para ele quem que é o Deus deles. Quando você vai ver com eles a respeito de Deus, não conhece nada de Deus. E se não conhece nada de Deus, está fora da salvação. Está fora da salvação. Então o Senhor Jesus, ele fala: nesta noite eu quero agir em teu favor. Nesta noite eu quero fazer o que o homem, o dinheiro, a medicina não fez por você. Eu quero tirar aquele problema lá de dentro da tua casa. Eu quero tirar aquele problema lá dentro da tua família. Eu quero tirar aquele vício que está destruindo a tua casa. Eu quero tirar aquelas brigas que estão acabando com o seu casamento. Eu quero tirar essa rebelião de filho contra pai e pai contra filho dentro da tua casa. Eu quero tirar esse mal que está destruindo a tua família. Mas antes, renova a sua aliança comigo, porque eu quero a certificação que amanhã, quando eu te chamar novamente, filho meu, você vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu não quero te chamar amanhã e falar: filho meu, e você está perdido aí afora, gastando tudo aquilo que Deus te deu. Glória a Deus. Deus, ele te chama hoje para uma aliança, para renovar a aliança com Ele. Glória a Deus. Até hoje aqui que você já viveu, até aqui, sozinho, o que deu? Mas o Senhor Jesus faz para você, fala para você: experimenta comigo, faz prova de mim hoje, larga tudo, larga aquela vida que de emoção você está vivendo, porque a vida das coisas aí fora é uma emoção que é prazerosa, sim ou não? É bom. Quem nunca experimentou, que atira a primeira pedra, sim ou não? Quem nunca viveu essa situação de emoção, atira a primeira pedra. Mas hoje há pessoas aqui que já viveu, experimentou o ruim, mas agora experimentou o melhor, que é Deus. E a transformação dele é totalmente diferente, é uma nova vida, é uma novidade de vida. Quando diz novidade de vida, quer dizer, você não vai ter ideia o que Deus tem para a sua vida, você não tem ideia como que vai ser, mas vai ser maravilhoso, porque vindo do Todo-Poderoso é coisa boa para a sua vida. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Deus, ele não vai deixar a sua vida sitiada pelo mal. Ele vai entrar com providência, ele vai remover esse mal, ele vai jogar por terra, ele vai jogar por terra esse mal. Ele é todo poderoso para fazer essas coisas e muito mais, mas ele quer saber de você. Você vai continuar do seu jeito? Ou você vai firmar, vai fazer, ou vai
renovar a sua aliança com Ele.